Alô, sexto ano, aqui é o professor Antônio. Vamos lá, galera. Eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês, né? Vou retomar esse conceito de potências de base 10 e notação científica. Na realidade, eu vou fazer a correção daquele exercício que foi para vocês na lista. Tudo bom? Vamos lá então. Olha, mas primeiramente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo da potência de base 10. Bom, na realidade, quando você tem a potência de base 10, o que você tem que fazer? É só você escrever o número 1, né? Na realidade, você tinha que colocar o 10 se repetindo 8 vezes, né? Um do ladinho do outro, e aí multiplicar esses 10 aí até terminar o último 10, né? Mas isso daí é perda de tempo, né, gente? Basta você fazer o seguinte, olha, coloca o número 1, né? E ao lado você escreve a quantidade de zeros de acordo com o expoente. Quer ver? Olha só. Escreve o número 1. Como ali o expoente é 8, eu vou colocar 8 zeros aqui ao lado do número 1. Certo? Então vai ficar o resultado ali, olha, 100 milhões. Não é isso? Então olha só, coloquei o número 1 e ao lado a quantidade de zeros de acordo com o expoente. Então, calcular a potência de base 10 é bem simples. Tá? Dá uma olhadinha aí, olha. 8 zeros depois do número 1. Então, basta a gente fazer isso que o cálculo tá certinho. Mas também você pode fazer o seguinte, gente. Olha só. Se eu tenho esse número aí, que é o 100 milhões, mas eu quero escrever na forma de base 10, então eu faço o seguinte, a gente já sabe que isso daí é uma potência de base 10, né? Eu tenho lá 100 milhões, então eu escrevo o número 10, olha só, bem aí no 8, olha, tá vendo aqui, olha, como aqui tenho 8 zeros, né? Olha só, eu vou colocar a base é 10, e aí eu confiro a quantidade de zeros aqui, deu 8, coloco como expoente, né? Então 10 elevado à oitava é igual a 100 milhões, ou 100 milhões é o inverso também, 10 elevado à oitava. Vamos lá então, resolvendo a primeira questão. Escreva os números utilizando a forma de potência de base 10. Então olha aí, ó, você vai colocar, como ele é 10 na letra A, então tem um zero, não é isso? Então o expoente vai ser quanto? 1, então vai ficar 10 elevado a 1. Ali no 100, como tem dois zeros, vai ficar então como potência de base 10, 10 elevado ao quadrado, ou expoente 2. Ali no 1000, 10 elevado à terceira potência, ou 10 ao cubo. Na letra D, olha, tem 10 mil, como tem 4 zeros, vai ficar 10 elevado à quarta. 100 mil, como tem 5 zeros, vai ficar 10 elevado à quinta. No 1 milhão, como tem 6 zeros, vai ficar 6, aliás, 10 elevado à sexta potência. E assim eu vou seguindo. Ali na letra J, como tem 7 zeros, eu vou colocar 10 elevado à sétima potência. Na letra H, como ali tem 8 zeros, foi o que eu fiz anteriormente, né? 100 milhões, vai dar 10 elevado à oitava potência. Continuando aí, vamos lá. Letra I. Como tem 9 zeros, 10 elevado ao expoente 9. E aí, dando continuidade, né? Na letra K tem 10 zeros, 10 elevado à décima potência. Ali na letra I tenho 11 zeros, 10 elevado à décima primeira potência. Letra M vai por consequência, né? 10 elevado ao expoente 12. 10 elevado ali na letra N ao expoente 13. E na letra O, 10 elevado ao expoente 14. Muito bem. Agora vamos falar um pouco de notação científica. O que é a notação científica? A notação científica é você pegar uma quantidade e transformar em uma multiplicação de dois números, em que o primeiro deles vai ser um número maior ou igual a 1, ou seja, é de 1, né? Pode ser igual a 1 ou maior do que ele, porém não pode ser igual a 10, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Multiplicado pelo segundo número, esse segundo número vai ser uma potência de base 10, tá bom?
Vou mostrar aqui um exemplo para vocês rapidinho, olha só. 278 milhões. Como é que eu vou transformar? Então tem que aparecer dois números. Um vai ser uma potência de base 10 e o outro vai ser um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Para você resolver isso daí, eu vou te dar aqui um macete rapidinho aí, olha. Eu vou te dar uma dica bem rápida. Para esse número aí ficar maior do que 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10, eu tenho que posicionar, eu tenho que botar uma vírgula aí entre dois números. E vai ser bem ali, olha, entre o número 2 e o número 7. Ficando assim, olha. Tá? Você coloca a vírgula lá. E aí você vai fazer o seguinte, olha. O número que você vai utilizar, o primeiro, para fazer a multiplicação lá na notação científica, vai ser esse aí que aparece, olha. Antes da vírgula até depois da vírgula, mais os valores diferentes de zero, né? Até o último número lá. Então vai ficar ali 2,78, olha. Vezes 10 elevado a esse 8 ali que aparece, da potência ali, olha, elevado a 8, é a quantidade de números que aparece depois da vírgula. E se tu fores olhar aí, olha, presta bem atenção aí, ó. Depois da vírgula tem, olha só, o 7, o 8 e mais 6 zeros, ou seja, conferindo a quantidade de números depois da vírgula, é 8. Então essa quantidade vai ser usada aqui no expoente da base 10. Então a notação científica que representa esse número é 2,78 vezes 10 elevado à oitava potência. Então bora lá. Olha ali, olha, o exercício de vocês. Escreva os números abaixo em notação científica. A letra A é para você fazer o seguinte, olha. A distância média entre o Sol e a Terra é de 1.490.000 quilômetros. Bom, como é que a gente vai fazer? Posiciona a vírgula. Na realidade, gente, a vírgula vai aparecer logo depois do 1, né? E vai ficar assim, olha, 1,49 vezes 10. Como se você botar a vírgula ali entre 1 e o 4, depois do 4 vai aparecer quantos números? Olha, 4, o 9, o 0 e mais 3 zeros. Vai aparecer 6 números depois da vírgula. Então vai ficar 1,49 vezes 10 elevado à sexta. Ou você pode escrever ali usando aquele pontinho, olha só. Ao invés de usar o xizinho, pode usar o pontinho também. Tá bom? A letra B, olha. A massa do Sol, que tem toda essa quantidade de zeros aí. Olha só. Em quilogramas. Já dá para ver que o Sol é bastante pesado, né? A massa dele, não é nem correto falar pesado, porque a quantidade de massa é diferente do peso, né? Então, olha só. Aí colocando a vírgula, você tem que posicionar essa vírgula onde? Depois do número 1 e antes do 9 ali, né? Então vai ficar 1,989. E aí conferindo tudo, gente, depois da vírgula, só de zeros tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Como depois da vírgula vai aparecer o 9, o 8 e o 9, então vai dar 30 números depois da vírgula. Então vai ficar 1,989 vezes 10 elevado a 30, tá bom? Letra C, o diâmetro do Sol. O diâmetro do Sol, aí diz o seguinte, olha, que é 1.390.000. Então posiciona a vírgula entre o 1 e o 3 e conferindo depois do 3, que a vírgula vai ficar ali, você vai ter 6 números, então vai ficar 1,39 vezes 10 elevado à sexta potência. Na letra D, nós temos a velocidade da luz aproximadamente. Então, olha só. Para esse número ficar maior ou igual a 1 e menor do que 10, eu tenho que posicionar a vírgula logo depois do 3 ali, né? Então vai ficar 3,0 ou apenas 3. Eu posso escrever de duas maneiras, olha só. E como depois da vírgula, logo após o 3 que eu vou botar a vírgula, né? Vai ter 8 números, então vai ficar 10 elevado à oitava potência. Vai ficar desse jeito aqui, ó. 3,0 vezes 10 elevado a 8, né? Metros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado à oitava potência. Então, posso escrever dessas duas maneiras. Então, vamos lá, gente. Oitava questão. Olha, essa oitava questão é uma questão que era do Enem,
tá? Ela é do Enem, mas você vai ver como o aluno do sexto ano consegue fazer essa questão aí. Quer ver? Olha aí, ó. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada aproximadamente do asteroide em relação à Terra. Está indicada aproximadamente do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Tá aí a imagem, olha só. E está bem ali dizendo, olha, proximidade da Terra, 325, bem aqui, olha só. Deixa eu botar certinho aqui para vocês. Olha aí, bem aqui, olha. A proximidade, o asteroide aqui, próximo da Terra, 325 mil quilômetros. Pois bem, continuando a questão. Olha o que diz aí, olha. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Bom, eu acabei de mostrar para vocês aí que essa distância é de 325 mil quilômetros. Então vamos escrever ela na forma numérica, só com algarismos. Olha. 325 mil é esse valor aqui, ó. Agora, como o resultado aí da letra A, B, C ou D ou E está dando aí em forma de notação científica, nós temos que transformar esse valor aí de 325 mil em notação científica. Então, olha só, coloca a vírgula logo depois do 3, olha, entre o 3 e o 2, porque esse número tem que ficar maior ou igual a 1 e menor do que 10. Olha só, vai ficar desse jeito aqui, ó, 3,25 é 000. Aí confere quantos números aparecem depois da vírgula. O 2, o 5 e aqueles 3 zeros. Então vai ficar 5 números depois da vírgula. Então a notação científica vai ficar 3,25 vezes 10 elevado à quinta potência. E aí a resposta correta qual é? Letra D. Galera, então com isso a gente termina a nossa revisão, Aliás, a correção do nosso exercício. É claro que não deu para fazer todas, tudo bem? Mas isso aí você consegue fazer sozinho agora, porque você já teve essa aula aí, essa aula que te deu um suporte para fazer as outras, Porque todas as outras são dessa mesma forma, potência de base 10 e notação científica. Muito bem, gente, um grande abraço e até a próxima.